Hoje é dia de Depoimento Carioca. É o programa que o Arquivo da Cidade faz com muita paixão há mais de 2 anos, sempre entrevistando figuras importantes para a nossa cidade, que contam a nossa história. Artistas, jornalistas, escritores, políticos, sempre de mais de 60 anos, de 70 anos, de 80 anos. E hoje, o nosso entrevistado é uma figura queridíssima que tem 91 anos. Ele é o 6º com mais de 90 anos. E ele é querido por todo o Brasil, porque é um jornalista, apresentador de primeiro time, que começou no rádio, depois foi para a televisão, um jornalista esportivo que tem feito grande sucesso no Brasil, que é comprometido com a cidade, que conhece bem o Rio de Janeiro e vai contar para vocês histórias deliciosas, maravilhosas. É por isso que a Prefeitura do Rio faz questão de se comunicar com todos os cidadãos e o Arquivo da Cidade cada vez mais faz essa interação com o povo do Rio para nós conhecermos nossa história. Aproveitem o depoimento do fantástico Léo Batista. Obrigado, Rosa Maria. Nosso convidado de hoje é uma dessas pessoas que é de casa, em todos os lares brasileiros que têm um aparelho de TV. Uma relação de intimidade construída há muito tempo, desde a época do rádio, passando por transmissões de TV, de boxe, bancadas de telejornais, claro, gols da rodada, que a gente se acostumou a ver com a voz marcante dele, e muitas outras histórias. Aliás, que contador de histórias. Eu só lamento não ter gravado as inúmeras conversas telefônicas que a gente teve desde que eu encasquetei de trazer aqui no Arquivo Geral da cidade, para os depoimentos cariocas, esse grande jornalista para poder compartilhar com a gente algumas das histórias da sua vida. Na carteira de identidade ele é João Batista Bellinazzo. E quando começou a carreira profissional, há coisa de 76 anos, ele começou como Bellinazzo Neto. Mas só quando trocou o interior de São Paulo pelo Rio de Janeiro, em 1951, ele ganhou o nome, digamos, artístico, com que a gente chama ele, e quando a gente diz esse nome é como se a gente se referisse, como se a gente chamasse um avô, um pai, um tio, ou aquele amigo que chega em casa, a gente corta uma fatia de bolo, passa um café para ouvir histórias como as histórias que a gente vai ouvir hoje nos depoimentos cariocas. Léo Batista, muito obrigado por ter vindo até o Arquivo Geral da cidade conversar com a gente e contar a tua história. Você falou avô, eu pensei, eu acho que é bisavô, né? Daqui 2 semanas eu faço 91, rapaz. Isso aí. Vem cá, deixa eu começar te perguntando o seguinte. Você, menino, o menino João Batista, lá em Cordeirópolis, no interior de São Paulo, como é que o Rio de Janeiro chegava a você e como é que você imaginava essa cidade? Rapaz, agora a história é comprida, tem uma opção de coisas para falar, né? Mas, deixa eu ver, vamos... Eu, garoto, eu nasci trabalhando, né? Eu praticamente não tive infância, vamos dizer assim. Meu pai era um pedreiro, muitas vezes desempregado. Minha mãe era uma dona de casa, fazendo uma coisinha ou outra para ganhar um dinheirinho extra. Então todo mundo tinha que ajudar, todo mundo fazia alguma coisa. Por exemplo, quando eu tinha, acho que uns 6 para 7 anos, o meu pai, que era pedreiro, montou uma lanchonetezinha, um barzinho lá, que minha mãe e minha irmã tomavam conta para defender mais um dinheirinho. E meu pai resolveu, é cidade pequena, só tinha uma padaria, o pão não era lá essas coisas. E eu sou de Cordeirópolis, é uma cidadezinha, por sinal, bacaninha, muito boa, interessante, ali no coração ali do estado de São Paulo. E
E do lado, logo adiante, aqui atrás é Limeira, passando ali é Rio Claro. Rio Claro tinha uma padaria Lote, que tinha um pão famoso na área. Meu pai fez um acordo e tinha um trem que vinha lá de Bauru, que passava de madrugada. Então, o cara pegava lá os tantos, não sei quantos sacos de pão, quentinho, botava no trem, despachava. Aí, aquele tempo não tinha carro, não existia Kombi, né? Era uma carroça com burrinho. Um amigo nosso lá ia lá na estação, pegava aquilo que chegava lá pelo trem, trazia, aí minha mãe separava, e aí então eu e minha irmã, que faleceu recém, a mais nova, a Leonilda, daí depois aconteceu aqui, daí que eu tirei o Léo, né? Léo, que é a dona Nilda, eu tirei o Léo dela, tirei o João para ficar Léo Batista. E aí então, a gente com aquele saquinho de pão nas costas, num frio, essa época, por exemplo, estava bem a propósito, um frio miserável que faz ali na minha área, uma coisa absurda, era 4 graus, 3, 4, 5, às vezes até menos, mas todo ano era, agora esquentou um pouco, mas o mundo está mudando, né? Mas era isso aí, a gente mal agasalhado, saía com aquele saquinho de pão para entregar em fregueses de madrugada. Eu me lembro até, isso, quando eu falo até, às vezes tem que segurar para não emocionar, ela faleceu recém, ela pequenininha, eu tinha 6, ela tinha o que, uns 4, 5, um pouco mais nova, ela dizia, mãe, põe um pouco mais do pãozinho quente, assim, porque eu boto nas costas para esquentar. Quer dizer, não tinha nem agasalho, não tinha, atravessava aqueles pastos cobertos de orvalho, de branquinho, né? Porque aquele frio da geada, né? Atravessava aqui, às vezes tinha um boi, uma vaca ali, assim, a gente ficava com medo, corria, e ia entregar o pão. Uma coisa que eu nunca falei na época, nunca me lembrei, né? Criança inocente, batia na porta, entregava lá o pão, ia na outra, ia lá. Aí eu falei para minha irmã, agora, pouco tempo antes dela falecer, Nilda, você se lembra quando a gente batia de madrugada, aquele frio medonho, a gente tremendo? Você lembra que a pessoa abria a porta assim, 3 dedos, dizia, oh, bom dia, dona Fernanda, o seu pão. Ela pegava o pão, me dava aquele trocadinho. Você se lembra de algum dia uma delas dizer assim, vocês não querem uma xicrinha de café quente? Não quer dar uma entradinha não, para esquentar um pouquinho? Eu falei, é mesmo, né? Nunca aconteceu isso. Você vê, nunca, rapaz, ninguém teve um gesto. Pô, tá vendo a gente, né? Eu com minha irmã com tamanquinho, eu com chinelinho, nem sapato a gente tinha direito. Então, quando eu comecei a ir para a escola, eu entrava às meio-dia e saía às meio-dia, às 4, às 3, às 4, sei lá. Era assim, no miolo do dia. Na parte da manhã eu entregava o pão, aquela coisa toda e tal. E aí você dizia assim, e aí, você ia brincar? Quisera eu. Eu olhava os garotos da rua jogando bola, correndo de bicicleta, nada. Eu ia ser servente pedreiro do meu pai. Aí nessa altura já com 10, 12, 13 anos, né? Estou dando uns pulinhos. Eu ia carregar tijolo, telha, massa, pintar a parede. Trabalhei com meu pai de servente pedreiro, já garoto, né? Então, eu com 12, 13 anos, eu terminei o primário, aí eu tinha que fazer o ginásio. Aquele tempo, tinha um mini vestibular, você tinha que fazer, chamar preparatório ao ginásio. Você tinha que fazer um cursinho e fazer um exame. Se não conseguisse passar, você ficava esperando outro ano. Tinha que passar para entrar no primeiro ano do ginásio. Você vê que difícil? Hoje os caras reclamam da vida, tem tanta coisa hoje que eu acho engraçado o pessoal reclamar, né? Aquela popular chorar de barriga cheia. Então, eu tive que fazer ginásio. Na minha cidade não tinha ginásio. Então, minha avó morava em Campinas. Minha avó, meu avô, meu tio Ferrúcio, meu tio Nino. Aí fui morar com eles em Campinas. Avós paternos ou maternos? Da minha mãe. Ah, tá. Bom, dá mais um pulo. A avó morreu, não sei o que lá, me mandaram para o colégio interno. Aí eu fui para um colégio católico, o Colégio Diocesano Santa Maria, que era, na verdade,
vamos dizer, um seminário menor. Dali você podia ou seguir para outra coisa ou ir para o seminário maior, que ficava na Avenida Saudade, lá em Campinas, que é para ser padre, bispo, cônego, papa e tudo, né? Mas aí, então eu fiquei nesse colégio interno, estudando lá, latim, tudo, enfim, é coisa que se estuda num colégio de padre, no seminário. Aí eu fui de férias em casa, era mês de junho, julho, a guerra tinha acabado, né? Tinha recente. Aí eu cheguei, encontrei a situação braba pra caramba. Aí eu falei, caramba, como é que eu... Ah, não posso, vou ter que ajudar aqui. Então eu decidi, com o meu pai, desesperado, que é para me convencer e não convenceu, minha mãe chorando, eu fiquei em casa. Aí resolvi montar uma pensão para resolver. Minha mãe e minha irmã mais velha cozinhavam e eu era o garçom. Meu pai era o gerente, meu avô tomava conta de uma hortazinha, minha irmã novinha estava ainda na escola e tal, ajudava alguma coisa lá. E eu saí, servi o almoço, estava ali sentado, descansando um pouquinho num corredor que tinha um portão grande, sentado ali, numa soleira ali. Aí vi um pessoal esticando uns fios, fazendo uma instalação. Aí o rapaz, o responsável, meu primo, Toninho Beraldo, Toninho, o que é isso aí? O serviço de alto-falante vai inaugurar hoje logo mais. O serviço de alto-falante, eu vou ter o estúdio ali na praça e tem o coreto, mas para transmitir só para o coreto não adianta. Então a gente esticou uns fios aí, em alguns pontos da cidade, e botamos 12 alto-falantes. Então, ele disse, vai lá de noite, na inauguração. Eu vou fazer o quê? Mas eu adorava ouvir rádio. Sempre que eu tinha um tempinho, eu tinha um rádio capelinha, chamava Philips, ouvia a Rádio Nacional, que a Rádio Nacional transmitia. A onda média só pegava bem de noite, mas durante o dia tinha 29, 54 metros, não sei quantos metros, onda curta. E onda curta pega até no exterior, né? Poderosa, né? Você vê que eu ouvia a BBC de Londres, ouvia a Voz da América, a Voz da Alemanha, ouvia a Rádio Belgrano de Buenos Aires, eu ficava ali. E eu via muito a Rádio Nacional, porque a Rádio Nacional naquele tempo dominava, que era como se fosse a TV Globo, uma emissora grande hoje, né? Aqueles programas, César de Alencar, Balança Mas Não Cai, que a gente já recordou ainda há pouco. Então era por aí que o Rio de Janeiro e o mundo chegavam para você, principalmente pela Rádio Nacional. Você fez a pergunta, você vê quanta volta que eu já tenho para chegar lá. Eu te falei, ó. E aí então eu vi aquilo, aí fui de noite lá. Aí cheguei lá, a inauguração, aí estava cheio de gente lá e tal, né? E aí chegava um, lia um texto lá, outro declamava uma poesia, outro acabaram de ouvir Vicente Celestino Ébrio e tal, vamos ouvir agora o Chico Alves cantando não sei o quê e tal. Eu estou quieto lá no canto olhando aquilo, né? Bom, aí daqui a pouco vai passando o tempo, o cara foi para o cinema com a namorada, o outro foi dormir porque tinha que trabalhar, o outro não quis falar nada, foi embora. De repente fiquei eu e o operador de som botando o disco lá. O dono, o Antoninho, ele me chegou e disse, olha, você não falou nada. Eu falei, mas o quê? Não, pega os textos aí, fala alguma coisa, acabaram de ouvir, vem aqui, tem aqui, fala lá, pega o disco, lê. Eu ouvia muito rádio, eu falei, eu vou fazer igual o que eu escuto lá. Ele atravessou a rua, tinha uma vidraça grande assim, eu vi, ele atravessou e foi num barzinho, uma sorveteria, sei que tinha na esquina da praça, os alto-falantes lá no jardim, né, tocando, né? E ele tomando um chopinho lá, não sei o que, ficava assim, estou falando aqui, estou vendo lá. E estou aqui, né, acabaram de ouvir, vamos ouvir, este é o serviço de alto-falantes da América, diretamente da Praça João Pessoa, não sei o quê, como se fosse uma grande rádio, não. Terminou o negócio, botou lá o dobrado 120, Barão do Rio Branco, né, que era o prefixo. Ele estava tocando, ele bateu na mão e disse assim, você foi o único que prestou, a partir de hoje você é meu locutor. Que idade você tinha? 15 anos. 15, porque 16 eu já estava na Rádio Clube de Birigui, né? Já estava começando a minha carreira em rádio.
E aí foi então assim que eu comecei lá no alto-falante, fiquei lá meio ano quase. E aí eu fiz um programinha esportivo, aí eu dava comunicados da prefeitura, ou fazia alguma crítica, ou alguma coisa assim, deixa atenção que alguma coisa que precisasse consertar, buraco na rua, fio caído, lâmpada queimada. É uma coisa, tipo esses programas que ainda hoje tem aí, né, de reclamação. E isso pegou de uma tal forma que virou uma rádiozinha. Era alto-falante, mas como se fosse uma rádio comunitária, vamos dizer assim, de físico, não era transmissão de rádio, né? E aí tem história, quando eu transmiti o primeiro jogo, que a polícia quis me pegar, eu saí correndo. Que jogo foi esse? Um campeonato amador lá da minha cidade, de Limeira, veio um time jogar lá, eu resolvi transmitir o jogo. Só quando eu estou transmitindo, de repente eu vejo o estádiozinho, era no alto, tinha uma rampa assim, lá embaixo, eu estou vendo a minha irmã vindo correndo com a amiguinha dela lá, vinha correndo, perdendo o chinelo. Foge, vai embora, desliga o que. Para aquele tempo era ditadura do Getúlio, nego reclama hoje de censura, tinha o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. E aí? Amigo, era cana dura. Primeiro, para ter um radinho você tinha que pagar uma taxa, um selo. Se o fiscal dava uma volta na cidade, ele escolhia assim, né? Não ia em casa, mas escolhia. Se entrasse lá, virava o rádio. Se não tem o selo na traseira, processo, cana, tinha que ter um selo, você tinha que pagar. Quem tomava conta era o seu Juca do Correio. Na função dele, eu não vou dizer que ele tivesse sido dedo duro, não foi, ele até era amigo daí. Ele cumpriu a função dele, né? Talvez até com medo de que tivesse alguma coisa. Denunciou, aí veio, não sei se foi de Limeira ou de Piracicaba, veio um carro preto, aquele tempo quase não tinha carro, era uns carros importados americanos, era um Ford lá preto, com os caras lá dentro, né, que eram da polícia, vinham lá para saber que história é essa, para me prender, porque eu não tinha licença, como é que eu tinha uma rádio nova funcionando? Hoje tem um monte de rádio comunitária, rádio de igreja, rádio não sei de que, é uma em cima da outra, às vezes você não consegue nem captar direito, é um horror, né? Porque tempo não. Tudo... Mas e aí, como é que ficou o jogo? Aí é o seguinte, quando elas vieram correndo, eu arranquei ela gritou, vem a polícia, eu falei, nossa senhora, arranquei estava num bambuzal, a antena, puxei lá, arranquei aquilo lá, nem desliguei nada, arranquei, peguei o negócio era salvar o aparelho. Encerrei o negócio, falei, por motivo de força maior, e temos que interromper aqui, pulei do caminhão e me meti no meio de um laranjal. Aí, meu amigo, isso já era noitinha, o jogo de tardinha, já estava escurecendo, e eu lá, era 7, 8, 10, 9 horas da noite, eu no meio do laranjal, com medo, correndo das cobras lá, apavorado, eu só escutava meu pai gritando, discutindo, ele tinha um revólver desse tamanho, Colt, aquele Colt inglês, ele gritando, eu falei, Jesus, que meu pai vai matar alguém lá. E ele xingando e queria saber como é que deixaram, o Toninho do Beral deixou o pessoal do alto-falante fazer um negócio desse. Que negócio dessa polícia aí? Onde é que está a polícia que eu mato todo mundo? Eu falei, meu Deus do céu. Até que ele começou a gritar pelo meu nome. Eu falei, bom, agora eu tenho que responder. Eu falei, pai, eu estou aqui, tá, mano? Eu estou aqui. Ele veio até que me encontrou. Eu falei, agora ele ou vai me dar um tiro, ou vai me dar uma coronhada, ou vai me arrastar pelo cabelo, nada. Ele me abraçou, ele, tá comigo aqui, vem comigo aqui. Com o revólver na mão aqui, me abraçou. Quero ver quem é que vai chegar perto. Sai todo mundo aí, seus isso, seus aqui, tá pensando o quê? Me levou. Falei, agora chegar em casa, nada. Eu até estranhei meu pai, eu falei, caramba, a reação dele foi diferente do que eu imaginei que você fosse. Você projetava alguma coisa que não... Eu falei, porque ele era muito severo. Sim. E o susto, né? Minha mãe chorando lá, rezando, todo mundo mesmo. Então eu falando lá no alto-falante, lá na cidade é entroncamento ferroviário, aí parou um trem lá que veio de São Paulo, que abria, metade ia para Pirassununga, lá para o ramal, outra metade ia para Bauru, lá para cima e tal.
E aí parou lá um senhor, foi visitar um parente lá, e me ouviu no alto-falante, mas não me viu, ele só ouviu. Tá bom esse locutor, hein? Estou inaugurando a minha rádio lá em Birigui, lá perto de Araçatuba, lá em cima, Estrada de Ferro Noroeste. É uma estrada de ferro que começava em Bauru e ia até Santa Cruz de la Sierra, imagina. Tinha uma ferrovia que ia de Bauru até dentro da Bolívia. Aí, será que ele não quer fazer um teste? Eu não sei. Tá? Ele falou, deixou um dinheiro lá, um cheque, não sei o que tem. E não me viu, não falou comigo, não perguntou, largou lá e foi embora. Aí vieram me procurar, olha, eu sou Domingos Lote Neto. O senhor Netinho passou aí, gostou da sua voz, você não quer ir fazer Aí você tinha 15 anos, eu sempre tive uma voz encorpada, que meu pai tinha um voz, eu puxei meu pai, não sei. Eu nunca fui aquele garotinho de voz, de garotinho, que depois vai mudando. Eu já acho que, sei lá, Deus me fez assim, eu não vou reclamar que eu não sou besta, né? Então, aí aconteceu que eu acabei que fui para Birigui, fiquei lá um tempo em Birigui, e até que eu falei, não, eu tenho que descer, ver outras coisas. Meu sonho era São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Tentei em São Paulo, as coisas não deu. Aí eu soube que em Campinas estavam montando uma rádio e televisão, não sei o quê. Vim lá, aí voltei para aquele meu tio, que eu morei com ele uma época. Fiquei lá uns dias na casa dele, também não acontecia nada. Aí me disse, Piracicaba, um amigo meu comprou uma rádio, está mudando tudo, está precisando de locutor, de gente lá. Você não quer ir lá, não? Difusora? Eu vou, difusora em Piracicaba. Aí fez um cartãozinho, senhor Aristides Figueiredo. Peguei e fui lá, me apresentei. E lá em Birigui eu já transmitia futebol, né? Porque lá tinha o Bandeirante de Birigui, São Paulo de Araçatuba, São Carlense, não sei o quê, toda aquela região Lindo, Linense. Já era um campeonato da Série B, a segunda divisão, que o 15 de novembro tinha ganho 2 anos e subiu. No primeiro ano não deixaram subir os times de São Paulo, que era o time do interior, imagina, era o primeiro time do interior. Aí no segundo ano ele ganhou de novo 2 vezes contra o Linense. A final foi na Rua Javari. Aí no segundo ano entrou na justiça, aí entrou. Então o 15 já estava na primeira divisão. Eu estou adiantando isso para ver. Aí eu estava lá em Birigui, vim descendo, Campinas, não deu certo, Piracicaba. Fui lá, fiz um teste como locutor comum. Ele disse, pois é, mas tá ótimo, coisa, tá precisando. Então tá bem, pode trabalhar, fazer um programa aqui na hora do almoço, não sei o quê. Lê texto lá, acabaram de ouvir, vamos ouvir, não sei o quê. Aí ele disse, o meu problema é que o nosso locutor esportivo, Rogério Braga, minha cabeça às vezes funciona, né? Rogério Braga. Teve uma briga lá, o cara saiu, era o locutor esportivo. Aí eu estou vendo ele lá nervoso, eu disse, vem cá, senhor, ele disse, o senhor está falando do futebol? Pois é, porque domingo tem aqui 15 Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. Pô, meu locutor brigou que foi embora, não sei o que, começou a xingar o cara. Eu falei, sim, mas eu sou locutor esportivo, não sei o quê. Como? Eu falei, lá em Birigui eu transmitia o campeonato da segunda divisão. Esse time todo que o 15 jogou, ganhou, subiu. Ué, eu estou transmitindo, eles não subiram, mas os mesmos times. Ah, é? Falei, aí ele ficou meio assim em dúvida. Falei, se eu quiser, para quebrar o galho, domingo eu vou, se der certo, fica, senão até eu só arrumar outro. Chegou domingo, Palmeiras e 15, lá fui eu. Diretamente da Rua Regente PR16, difusora de Piracicaba. Ari Elias Ibiarte, Cardoso, Armando e Adolfinho, Russo, Mandu, De Maria, Gatão e Nelsinho. Gatão e Rabex, eu me lembro até da escalação. Seu time do Palmeiras? Não, isso era o 15. Era o 15. Do Palmeiras, Oberdan, Canário, Junqueira, Og da Conta e Gengo, como é que Julinho? Lima Gonzalez, Caxambu, Vijadônica e Canhotinho, sei lá, só eu me lembro de um monte de agora, não sei se é dessa época. Acho que depois era Fábio, Palante, não sei quem, mas tem.
Tem uma história do Da Conta, muito interessante. Mas depois começar a falar que não, fica 3 horas e não falo nada. Como é que você veio parar no Rio de Janeiro? Aí é que tá, então. Aí aconteceu o seguinte, eu estou transmitindo o jogo do 15. Eu fiquei lá, uns 3 anos, com o 15, tá bem, né? Eu era o dono do pedaço. O 15 contratou um jogador do Rio de Janeiro, que pouca gente se lembra, conhece, mas, pô, o cara era um tremendo de um atacante. Santo Cristo, Walter Goulart, Santo Cristo. Era do São Cristóvão, jogou no Vasco, no Botafogo, jogou no Expresso, 45, 46 no Vasco. Santo Cristo, quando você vai ver, Santo Cristo, jogou no São Paulo, e estava no Guarani e foi parar no 15 de Piracicaba. Já mais de uma certa idade, mas ainda jogava bem, era um grande atacante, grandão e tal, bem malandro, carioca e tal, né? Esperto. Aí ele machucou o tornozelo e eu estou na leiteria, tinha tido um jogo do 15 contra o Paulista de Jundiaí, sei lá, com um time lá, né? E eu disse, mais uma vez o 15 venceu, mas não convenceu. Ganhou, mas jogou mal. É igual o Botafogo, vai ganhar. Vai ganhando, mas sei lá. Bom, aí aconteceu o seguinte, que eu entrei na leiteria, que tem na esquina, lá na praça de Piracicaba, e estava lá o treinador, uns corneteiros, o presidente do 15, e daí a pouco chegou o dono da rádio. E eles estão lá me cobrando, quase me batendo, né? Aí que chegou o dono da rádio, eu falei, ele vai me defender. Ele disse, não, ele tem que, ele tem que falar o que ele viu. Nada, ele chegou e engrossou a crítica. Eu falei, como assim? Aí eu olhei para o lado de lá da calçada, da rua, estava lá o Santo Cristo assistindo tudo quieto assim. Ele só fez para mim assim, silêncio, vem para cá, passa, vem para cá. Aí eu disfarcei com ele, ia tomar um café, já tomei nada, atravessei e falei, o que é? Cara, deixa esse cara ficar xingando, são os parar, você é bom pra caramba, você é muito bom, vou te levar pro Rio de Janeiro, você vai brilhar, já você vai ver, eles vão ficar aqui babando, eles vão ficar aqui arrependidos de... Né? Eu falei, não, mas de madrugada já aluguei um carro e tem uma vaga, se você quiser, vamos embora. Porra, mas madrugada, vamos embora. Pensei, falei, é isso mesmo. Não falei nada com o dono da rádio, não pedi demissão, fui na pensão que eu morava, fiz uma malinha lá, de madrugada eu peguei o cara e vim para o Rio de Janeiro, vim na casa do Santo Cristo em São Cristóvão. Fiquei lá, tá. Só que 2 ou 3 dias depois, ele estava com tornozelo e tal, ele melhorou um pouco lá, fazendo umas compressas, ele tinha que voltar lá para o Piracicaba. E eu falei, caramba, eu tinha um dinheirinho aqui, eu falei, eu vou ficar mais uns dias, né? Eu vou tentar. Aí ele me deu umas dicas, me levou na rádio Marinque Veiga, que tinha antigamente, que concorria muito com a Rádio Nacional, né? Rádio Marinque Veiga. A Globo era novinha, tinha acho que uns 5 anos, 4, 5 anos, na Avenida Rio Branco, no edifício Sul-Rio Grandense, em frente do lado de cá era o Café Nice, onde é a Caixa Econômica, era o Café Nice, e em cima, atrás era a livraria Freitas Bastos para o Lago da Carioca, e em cima era o Jornal Globo. Então aí é o seguinte, eu vim descendo um dia seguinte, eu estou desanimado, descendo a Avenida Rio Branco, e parei nesse Café Nice, porque ele me disse, você vai caminhando, tem um café lá, Café Nice, você para aqui, em frente tem rádio lá, tem a Rádio Clube do Brasil, procura o tal de Raul Londras, que é muito bom, está famoso, não sei o quê, Raul Londras, Rádio Clube do Brasil. Ah, é? Aí cheguei lá, encontrei um rapaz, ele tinha a mania de virar uma correntinha no dedo assim, tinha aquele tempo um reloginho no bolso aqui, com a correntinha e tal. Aí ele disse, ô garoto, cadê o Santo Cristo? Eu falei, que tinha conversado por acaso, não me lembro aonde, lá que ele me apresentou. Ele jogava ele era juvenil, aspirante, sei lá, acho que do Bom Sucesso. Você que tem boa memória, eu vou falar o nome dele, garoto, que é capaz de se lembrar. Os mais jovens não lembram, mas um pouquinho mais lembra. Que ele teve nome, foi depois, né?
E ele chegou e conversando com ele, você vai fazer o quê? Ah, eu vou falar com o tal de Longas. Ele disse, peraí. Você não quer aproveitar e aqui em frente, aqui tem a Rádio Globo. Eu falei, pô, Rádio Globo? Ele falou, do jornal Globo aqui, tem uma rádio agora, eles botaram até, é novinha. Aqui, você vai ali na Rádio Globo, porque a Rádio Globo contrataram Luiz Mendes, que é um locutor gaúcho, tem meu Deus do céu, que famoso que foi. Eram dois irmãos, um é Vôner Camargo, do Alcei Camargo. Do Alcei Bueno de Camargo. Do Alcei Bueno de Camargo. E tem o Vôner Camargo, que é o irmão dele, que era dentista, depois abandonou, que era ótimo, grande locutor. Era até melhor do que o do Alcei. Para ser melhor, era que o do Alcei era um grande locutor. Vôner, excelente, vozeirão. Ele era dentista, foi para São Paulo lá, montou um consultório. E tinha o Geraldo Borges, que era repórter, tinha o Benjamin Reit, pai do que depois virou juiz, Zé Roberto, que era o garotinho, ia comigo para o Maracanã, garotinho. E depois cresceu, foi juiz de futebol e tal. O Benjamin Reit era o comentarista, era uma bela equipe, né? Estava começando, brilhando e tal. Aí falou, vai lá e tenta falar com alguém lá na Rádio Globo. Eu falei, Rádio Globo? Eu falei, peraí, eu li outro dia na revista do rádio, eu vi em algum lugar. Não foi a Rádio Globo que contratou um repórter que era lá de São Paulo, que era da Rádio Tupi? Eu falei, Raul Brunini. Eu falei, cara, é meu conterrâneo, ele era de Rio Claro. Eu ouvi ele no rádio fazendo a Carnê Social, chamava o programa Carnê Social, da rádio, na PRF2, Rádio Clube de Rio Claro. Eu falei, eu me lembro dele lá. Então vai lá, rapaz, vai lá e fala com ele, se é seu conterrâneo. Atravessei a rua, fui lá. Eu falei, eu ouvia você na PRF2, lá no Carnê Social. Como? Eu falei, eu sou de Cordeirópolis. Ué, mas Cordeirópolis não tem rádio. Eu falei, não, eu estou vindo da Rádio Difusora de Piracicaba. Sou locutor esportivo lá e tal, queria fazer um teste. Você é locutor esportivo da Rádio Difusora de Piracicaba. Olha como é que é a vida, né? Olha só. Eu falei assim, as irmãs dele, a família, moram em Rio Claro. Moravam, agora não sei, tantos anos. E ele tinha ido no domingo passear lá, um fim de semana. E ele é palmeirense, e estava jogando no Palmeiras com o 15. De novo a história do 15. E ele disse, eu ouvi, quem transmitiu o jogo? Eu falei, fui eu. Você que estava transmitindo aquele jogo? Pô, mas tu torce pro 15 pra caramba. Eu falei, eu quero que eu vou torcer para quem? Que tem esportivo dessa. Aí ele virou pro Mineiro, que era o povo, falou assim, Mineiro, garoto é bom pra caramba, eu ouvi lá, excelente, profissional, vou levar ele pro Mendes. Aí foi lá falar com o Mendes. Aí eu acabei de fazer um concurso, não tem vaga, não sei o quê. Bom, para encurtar, me empurraram pro Otto Schneider, diretor do... Aí eu só tinha editor e apresentador do Globo no Ar, que estava começando. Aí eu sentei e fiz um teste lá, fui aprovado na hora também, né? E aí então eu fiquei lá, durante um tempo, escrevendo Globo no Ar, fazendo lá uns locuçãozinhos e tal, lendo o Globo no Ar e tal, e o concurso do Mendes não deu certo. Aí o Zé Brasil Campo, que é o braço direito dele, eu sempre dava quando tiver uma chance aí, tá? Aquele tempo tinha 2 jogos no Maracanã, no domingo. Um começava a 1h da tarde, nego reclama agora do sol. 1h da tarde, rapaz, 40, 50 graus. Era o aspirante, né? Segundo. Ou então, o aspirante... Não, o aspirante era... Não, nesse tempo ainda não, o aspirante depois que modificaram. Eram os times primeiro, menores. Depois, às 3h15, com a mesma torcida no estádio, então, entravam os times principais. Então, eu tinha um disco, naquele tempo não tinha gravador, né? Eu gravei em acetato, com agulha, consegui gravar um trecho de um jogo que eu tinha feito lá no 15, mostrei para ele, foi na discoteca, botou lá, chamou o Doacê, falou, Doacê, escuta aí. Papai falou, quem é? Falou, os paulistinhos aí, paulistinhos, os paulistas. Pô, muito bom. Eu falei, então sobe comigo lá, falar com o Mendes, que aí já quero escalar ele para domingo já lá. Aí subiu.
Aí o Bronce falou com o Luiz Mendes, falou assim, ó, ouvi lá embaixo, você quer ouvir? Assina embaixo, muito bom, pode botar. Ah, é? Tá bom. Então já botou no quadro lá. Meu nome? Paulistinho. Não, botou meu nome lá. João Batista. Belinazo Neto. Belinazo Neto. São Cristóvão e Bom Sucesso. São Cristóvão e Bom Sucesso, lá fui eu. Aí estou lá. Muito boa tarde, Maracanã, estamos iniciando a rodada, Bom Sucesso. Logo mais, o sensacional esperado Fla-Flu com Luiz Mendes e sua equipe, não sei o quê. Eu vendendo, transmiti o jogo. O Mendes almoçava, ele tinha um Impala importado azul, americano, bonito. Ele chegava, vinha lá, depois do almoço, parava o carrão dele, subia, exatamente quase acabando o primeiro jogo. Aí eu terminei, passei para ele. E agora com vocês, então, como comandante, o titular de esportes da Rádio Globo, Luiz Mendes, passei para ele. Ele, muito boa tarde, meus amigos, e tal, acabaram de ouvir a transmissão do Bom Sucesso em São Cristóvão, né? Na voz do nosso novo contratado, o Benjamin da nossa equipe, que não é o Benjamin Wright. Benjamin é um sinônimo de novo, né? De garoto, sei lá. O Benjamin é o mais novo contratado da grande escola paulista de transmissão de futebol, Pedro Luiz, fulano, não sei o que, fez o discurso dele. É o Belizano, e não consegui. Aí eu fui no ouvido dele, é Belinazo Neto. É o Belinazo Neto. Olhou para mim e fez assim, pô, como dizendo, caramba! Que nome é esse? Eu falei, que é o Belinazo Neto? Não é difícil, mas é italiano. Eu falei, caramba. Bom, passou, ele transmitiu lá, eu vendi o meu peixe e fiquei lá assistindo o jogo. Chegou, ele me deu uma carona. Não, chegou de noite, saindo do estádio, vamos para a Rádio Globo. Chegamos lá, escrevi o meu comentáriozinho sobre o primeiro jogo que eu transmiti, cada um fez a sua parte. Então, aquele tempo não tinha televisão, tinha as famosas mesas redondas, que de redonda não tinha, era quadrada, triangular, era retangular. Então, aí virou-se o Mendes, Paulistinha, chega aqui. Ó, com esse nome aí, primeiro que aqui, Rio de Janeiro, não tem negócio de italiano, não sei, aqui não tem muito negócio de italiano, é São Paulo, é Rio Grande do Sul, não sei. Com esse nome aí não dá, não. Ou você troca de nome ou então tá fora. Eu falei, caramba, como é que eu tô fora? Como assim? Não, tem que trocar o nome. Como? Não sei, inventa aí, mano. Até a hora da resenha eu quero te rebatizar. Sentei num canto lá, quase chorando. Pô, meu pai vai sofrer, pô, meu sobrenome. Aí escrevi, 1, 2, 3, fiz lá. Acho que uns 10 ou 12 sugestões que eu fiz, umas 10 ou 12. E lá no meio eu lembrei da minha irmã, Leonilda, faleceu recém, Dona Nilda. E eu falei, sobrou um Léo da Leonilda. Eu falei, tira o João, deixa o Batista e põe Léo Batista. Eu falei, botei lá. Todo mundo votando aí. Aí o Zé Brasil olhou e falou, todo mundo já votou, só falta você. Ele olhou e falou, votar o quê? Foi unânime. Todo mundo votou Léo Batista. Aí chegou lá, então eu estou apresentando a vocês aqui na nossa resenha, não sei o quê, o novo contratado que hoje transmitiu o jogo no Maracanã, e não falou nada de Belém. É o Léo Batista, tal, é novo integrante da nossa equipe e tal, me elogiou e tal. Aí participei, li lá o meu comentário e fiquei. Nunca mais, isso foi em 1951, né? Léo, você já está no Rio de Janeiro aqui na nossa história, você já está, enfim, já foi contratado pela Rádio Globo antes de chegar na televisão. A gente tem alguns convidados que enviam pergunta para cá. Então eu vou chamar a primeira pergunta para a gente rodar, para você ouvir. Vamos lá. Grande Léo Batista, eu queria te fazer um pedido. Por favor, Léo, com essa memória prodigiosa que você tem, me fala daquela Avenida Rio Branco dos anos 50, de saudosa memória. Abraços, Léo! Que prazer, obrigado. Pô,
agora até me emocionei, que boa surpresa, grande amigo. Agora, eu ia falar da Avenida Rio Branco. Então, em 51, quando eu cheguei, o Rio de Janeiro tinha 3 milhões de habitantes, acho que isso, né? Mais ou menos 3. Eu não me lembro, mas 3 ou 4, você pesquisa, você que é bom disso. Tinha mais ou menos. Então, você atravessava da Rádio Globo, que era no edifício sul-rio-grandense, em frente ali, para o Café Nice, que era em frente, a reunião dos grandes nomes da música, do teatro, da televisão não, que não tinha, da rádio, né? Tem os grandes atores, jogadores, compositores. Quem que você via no Nice? Tudo o que você falar. Lá Martinho Barro, por exemplo, era meu amigo freguês ali, sempre com uma caixinha de fósforo ali, aquele jeito dele e tal. Ali você encontrava o Ademir Marques de Menezes, o Queixada, centroavante famoso do Vasco, da seleção. Você encontrava ali os grandes Chico Alves, os grandes atores da Rádio Nacional da época. Era até, agora para puxar pela memória, enfim, a Fina Flor. Ataúfo, Wilson Batista. Isso tudo, esses compositores, inclusive muitos lá, não só trocando, ajeitando letra, um ajudando o outro, e muitos vendendo letra. Eu cansei de ver cara lá, mas peraí, não, vendendo samba, comprando samba, isso aí, rapaz, né? E aquele negócio de Caetituá que eles chamavam, na Rádio Globo em frente, vinha lá o Zé Isilda, na época... José Gonçalves e Zilda Gonçalves, o casal. Os grandes que gravaram Índia do cabelo, iam lá. E depois, tem aquela, você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. Já foi Carmen Costa e Colé. Então esse povo todo que não saía lá da rádio, eles iam Caetituá, que chamava, toca o meu disco aí, toca, a rádio é que mandava. Se divulgasse na rádio, estava feito, né? Todo mundo comprava o disco, né? Ia na loja lá, que a loja Palermo era ali no Lago da Carioca, tinha a loja Palermo. A Rádio Globo tinha um programinha no fim da tarde, começo da noite, que era quem fazia era o... Bom, chamava-se A Música no Cartaz. Hugo Rodolfo, já faleceu. Então eu chamava Música no Cartaz. Ali cantava o Carlos José, Hélène de Lima, tinha um conjunto lá, um trio, muito grande, um monte de gente que brilhou aí, passou por aquele programa. A Música no Cartaz. Miguel Gustavo, que fazia a Canção da Noite, a gente dividia a mesma salinha, às vezes até a mesma máquina. Ele pegava um tema do dia e fazia a Canção da Noite com um assunto importante, com o violão do Mão de Vaca, chamava... Manuel da Conceição. Manuel da Conceição. Queria lembrar o nome dele, Manuel da Conceição, Mão de Vaca, que acompanhava, né? Você é impressionante, você tem uma memória, hein, rapaz? Sabe tudo. Sou do século passado. Não é isso, você pesquisa, obrigado, eu vou te contratar para ficar... Segunda vez que você promete isso, vamos lá. Eu só não prometo pagar, porque o dinheiro não tem. Tá. Se quiser fazer na colaboração espontânea, no leite de pato, como diz, tudo bem. Mas então, o Miguel Gustavo, eu tinha várias histórias para contar dele. Bom, isso aí é uma, né? Que ele fazia aquela canção. E tinha um negócio da canção, da música, eu achei o disco. Do jingle da Copa de 70, que depois foi refeito para 82. De vez em quando ele fazia muito jingle. Aí de vez em quando ele me pedia, tô aqui, não sem inspiração. De vez em quando eu dava uma dica, falava. Então tem vários slogans, várias coisas que rodam até hoje, que ficaram na história, que ele recebeu os elogios e a grana. Mas não te deu parceria? Eu é que fazia, como diz tem várias. Miguel Gustavo, grande compositor de Idaí, compositor de Café Society. Moregueira, ele fazia. O cara era fantástico, Miguel Gustavo. Ele fazia todo dia uma canção da noite, sentava ali, uma por dia. Fazia a letra de um assunto, às vezes um assunto até filme, um acontecimento
relevante, vamos dizer assim. Podia ser até crime, podia ser até uma coisa, né? Mas geralmente pegava mais leve. E aí ele cantava aquilo lá, ele até não tinha muita voz, mas cantarolava e o mão de vaca Acompanhava era a ele. noitinha na Rádio Globo. Léo, quais são as primeiras memórias carnavalescas que você tem da E cidade? logo que eu cheguei, teve o carnaval. Não, logo que cheguei não, eu cheguei no meados de 52. Fomos, aquele tempo, hoje escola de samba, aquele tempo ninguém sabia que era escola de samba. O Globo e um outro jornal aí, não sei, esqueci, Gazeta, não sei o que, é que implementaram isso aí e aí pegou o negócio de escola de samba, começou e deu no que deu, né? Essa coisa, ó, né? O que desfilava no carnaval, que as famílias saíam de casa na véspera do carnaval, com um bornalzinho lá, com um sanduíche, com uma bebidinha, não sei o quê, e vinham para a cidade e só voltavam na quarta e quinta-feira. As famílias vinham, acampavam no centro da cidade, uma multidão. E para assistir, sabe o quê? Grandes sociedades, chamavam-se. Eram os caminhões enfeitados com as rosas, umas flores murchas, ou então de papel, porque tempo nem era de plástico muito, era de papel mesmo, né? Colorido. Botavam umas mulheres lá em cima, umas moças, umas moças, umas vedetes, bailarinas, então, sei lá, botavam lá em cima, né, e enfeitavam aquelas flores e tal, sambando, e música, e os caras, e umas orquestrinhas lá, umas baterias lá, uns musiquinhos que vinham tocando aqui, e aqueles caminhões, só que os caminhões velhos, que de repente enguiçavam, quando enguiçavam lá no meio da avenida, parava tudo, porque a multidão. Depois começaram a botar umas cordas. Você na Rio Branco mesmo? Na Rio Branco, descia, vinha lá de cima da Presidente Vargas descendo. E eu ficava num caminhão ao lado do Teatro Municipal, né? Sim, tem que situar como é. Então eu ficava ali em cima de um caminhão, a Rádio Globo era logo em frente, então o alcance do transmissorzinho, eu tinha um chamado BTP, era um negocinho assim de ferro, sei lá, pesado, que era a gente usava depois no Maracanã, começamos a usar, isso já foi uma novidade que veio depois. Esse BTP, RCA Victor, fabricado era um transmissorzinho. Você com aquilo lá, você ficava em cima do caminhão descrevendo aquilo. Ficava o locutor lá no estúdio, comandando, né? Por exemplo, o Raul Bruninho, sei lá, os grandes ficavam lá na frente, comandando. E agora aí, Léo, como é que tá? Eu falei, agora tá passando aqui o Pierrot da Caverna, os Tenentes do Diabo, os Embaixadores do Sossego. Os nomes que eu me lembro eram assim... Democráticos também? Democráticos, Embaixadores do Sossego. Bola Preta já existia, Bola Preta, né? Bem-vindo. Aí dizia, sim, parou tudo porque o caminhão enguiçou lá, não sei o que, estão tentando, o próprio povo empurrando para tirar o caminhão. Era marcava para começar às 8, começava às 10 ou meia-noite, aí para acabar às 8 da manhã, era 2 horas da tarde, todo mundo desmaiando de fome, e não acabava, os caminhões, aquele cheiro de óleo queimado, de gasolina, era um horror. O carnaval começou assim, era realmente o carnaval, era uma bagunça. Mas era gostoso, era bom. E o pessoal pulando na rua e as famílias e tal, era muito bonito, era muito, com todas as dificuldades, era muito interessante. Aí, o que mais? Você conheceu o High Life? Quando eu cheguei, eu fui morar numa casa de uma família, de uma senhora. Onde? Ali uma ruazinha primeira, tem um negócio da igreja, do bispo, não sei o que, ali, tem aquela primeira rua famosa que sobe e vai parar lá em Santa Teresa, como é que chama? Santo Amaro? Santo Amaro. Obrigado, você está vendo? Eu vou te contratar para ficar aqui do lado da minha memória. Você vai ser a muleta da minha memória. A rua Santo Amaro, eu consegui, procurando lá, consegui uma vaga para morar num quartinho lá na casa de uma senhora lá, bem em frente ao High Life. O High Life, como dizia, era um clube metido a besta, né? High Life, quer dizer, vida alta, tal. E tinha jogatina, tinha baile, tinha tudo lá, era um clube, né? Aí chegava a época do carnaval, o mais engraçado de tudo
a diversão, a farra dos moradores era ficar na janela esperando o seguinte: os maridos, meu bem, eu estou com fazer um serão hoje que eu tenho que trabalhar, eu estou indo para São Paulo, não sei o que, não sei o que. Mentira! Daqui a pouco chegavam as mulheres, descobriam, ou desconfiavam, ou já sabia, ou alguém dedo durou, apareciam as esposas procurando os maridos. Você estava aquela gritaria, daqui a pouco era com guarda-chuva, com pé, chinelo, como é que é? Seu safado, seu merda! Os caras, não, meu bem, cala o cara sai de lá cheio de serpentina enrolado, com a cara todo cheio de confete, daquela coisa brilhando, apanhando, e as mulheres metendo o sarrafo dos maridos que tinham enganado. Então, a diversão no My Life, naqueles dias de carnaval, o principal, tudo era bonito, era música, era alegria, mas a expectativa mesmo era a hora do encontro da dona encrenca com o malandro, o marido que e aí brigava, saía, a gente ficava rindo lá. Quer dizer, eu não tinha muita chance porque eu trabalhava muito, mas quando eu tinha, aí eu me contava, mas eu vi, eu cheguei a pegar várias vezes essa coisa. E é outra coisa, eu morava ali e eu trabalhava na Avenida Rio Branco, não é isso? Na Rádio Globo, e fechava à meia-noite e abria às 6 da manhã. Então eu variei muito de horário, mas teve épocas que eu fechei meia-noite e tal. Nessa época, em que umas temporadas que eu fechei a rádio à meia-noite, era o último locutor, eu vinha caminhando. E aí tinha o metro, o passeio, né, o cinema metro, jardim, era o passeio público, na cara da Lapa. Meu amigo, às vezes não, mas em 10 vezes que eu passasse ali, umas 7, 8 no mínimo, era o pau comendo lá, e quem é que estava brigando? Madame Satã. Madame Satã, homossexual, mas o cara mais brabo que eu já vi, bom de briga, ele rodando, só via navalha assim, caco de vidro, né? Garrafa, quebrava, e o cara brigando com 5, 6 pessoas, empernada, cabeçada, mesada, cadeirada, nunca vi tiro, nunca vi. Aí eu me escondia no passeio público, né? Não com medo de tiro, porque eu não tinha bala, graças a Deus não tinha bala perdida, mas cara, era impressionante o cara como ele era forte, um ato forte. E o pau comendo, ele batia e tal. Aí, de repente, tinha um comissário de polícia aqui que rondava o centro da noite, chamado comissário Padilha. Era o terror da noite aqui, o terror para os safados, para os bandidos, né? Ele vinha, ele e o motorista. Ele vinha, de repente gritava, Padilha, recolhe tudo. Era muito engraçado. Eu chegava a sentar de rir. Eu dizia assim, para tudo. Aí vinha o Padilha, boas noites. Ele falava, boas noites. Ô comissário, como é que tá aí? Tá tudo bem, tá tudo bem, tudo em ordem, tudo bem. O Padilha era aquele que tinha ódio de quem usasse naquela moda, naquele tempo, de calça essas que vocês usam agora. A minha é mais ou menos, essa aqui, fininha e colada, com Padilha, vocês iam ficar... Ele vinha com um estilete, uma navalhazinha, um estilete, e vinha com uma maçã ou uma laranja. Aí o cara usava, era uma calça larga aqui em cima, que descia e terminava assim, colada na canela. Aí ele mandava abrir e jogava. Onde ela parasse, ele fazia... Isso é calça de gente, isso é calça de malandro. Ele tinha ódio disso. Então, você vê que tem na história isso aí. Não é história não, porque comigo... ele não jogou porque primeiro que eu não usava a roupa assim, mas o Levi de Almeida, que era o meu contra-rega, coitado, saímos à meia-noite da rádio, no Largo da Carioca. Eu falei, ih, rapaz, lá vem o Padilha. Ele falou, bom, ficamos parados ali. Eu ia pegar o bonde. Aí eu falei, não vou ficar aqui com o meu companheiro, ficar aqui, vai ver que bicho vai dar, né? Ele parou o camburão e pulou. Boa noite. Os senhores estão documentados? Porque tem que ter documento, você tinha que exibir documento, né? O carteiro de trabalho, uma identidade, um bom documento. Sim, senhores, peguei. Os senhores estão vindo, estão indo para onde? Estão vindo de onde? Falei, eu sou locutor da Rádio Globo. Ah, é? Falei, o senhor Levi é contra a regra. Nós encerramos
como o senhor sabe, fecha à meia-noite, eu vou para casa, aí às 6 horas da manhã a rádio recomeça e tal. Ah, sim, pois não. E ele olhando para a perna do Levi, o Levi de chinelinho, o linho, ele estava com uma calça de linho branca, bonita, assim, eu falei, isso aí não vai dar certo. É bom, falei, comigo está tudo bem. Aí ele olhou e disse assim, o senhor é o quê? Eu falei, não, eu trabalho de contra-regra na rádio, trabalho. O que é? Eu falei, não, eu entrego os textos, anoto a publicidade, os discos, a programação. Eu supervisiono aquilo e vou assessorando o locutor do horário ali. Ah, sei, é interessante e tal. Mas, sua calça é de linho, né? É, senhor, é mais fresquinho e tal, sei. Quer dizer que o senhor trabalha na Rádio Globo, então, na Rádio Globo. O senhor tem documentos aí? Tem, senhor. Aí tinha uma carteira de identidade, olha só, rapaz, aquele tempo você tirava a identidade ou no Félix Pacheco ou no Ministério da Guerra. Eu tenho as duas. Eu tenho as duas carteiras. Eu tenho a antiga, depois eu tirei do Félix Pacheco, mas eu tenho do Ministério da Guerra também, que hoje é aquele prédio. Sim. Preto, não sei, cinza. Na Presidente Vargas. Ali, ao lado da central, né? Sim. Panteão de Caxias. Duque de Caxias, Panteão de Caxias. Ali, aquele tempo era Ministério da Guerra, depois virou Ministério do Exército, né? Ministério da Guerra, ali ficava o ministro da guerra. Aí pegou a carteira, olhou assim, a sua carteira é do Ministério da Guerra? Eu falei, aí ele emendou logo, eu falei, não, senhor, é que como eu trabalho lá, então eu achei mais fácil tirar lá. Ah, o senhor trabalha no Ministério da Guerra? Trabalho no gabinete do ministro general fulano, ministro, eu me lembro, eu trabalho no gabinete do ministro, não sei o quê. Ah, o senhor trabalha com o ministro da Guerra? É, senhor, eu trabalho lá já há vários anos, estou lá trabalhando. Sim, certo. Tá bom. Aí entregou para ele assim, entregou. O senhor está esperando o ônibus? Aí eu falei, ele vai pegar o ônibus, que ele mora em, como é que chama, em São Cristóvão, sei lá onde é que ele mora. Falei, eu vou pegar um bonde ali que eu moro no Cateque. Tá bom então, tá, tudo bem. Tá. Ok, obrigado, boa noite. Olhei para cá, falei, você escapou de perder a sua calça de linho. Se não fosse, carteirada, se não fosse a carteira, e ele emendasse logo, eu trabalho no gabinete do ministro. E ele não duvidou. Ele podia duvidar, né? Mas não duvidou. Ele não duvidou, ele aceitou. Eu trabalho no gabinete do ministro, do general fulano, que é o ministro, era o ministro da guerra naquele tempo, né? General, comandante. O Padilha, ele é muito citado nas entrevistas pelo Moreira da Silva. Ah, pô. Né? Tem até samba. Tem, olha o Padilha e tal. E fiquei curioso para saber se algum dia o Padilha cruzou com Madame Satã. Que eu me... Bom, não sei, aí eu não sei aí, dizer. É o duelo de titãs. Só se eu inventar. Eu estou falando a coisa que eu vi. Muitas vezes eu passando ali, caminhando, passando a pé ali pelo passeio público, chama, né? Aquele, né? Não sei nem se tem hoje, eu nunca mais fui lá, não sei. Era um parquezinho, né? Um jardim grande. Sim. Ali, né? Sim. Aberto. Depois fecharam, agora não sei. Está gradeado, mas continua aberto. Era tudo aberto e tal. Né? Sim. É bem cuidadinho, tinha um chafariz. E eu sei que muitas vezes eu passando ali, eu já de longe já escutava a coisa, eu já vinha me esgueirando atrás das árvores, dali, daquele, porque ele ficava lá olhando aquilo. Como não tinha tiro, eu falei, não tem perigo. Agora, era uma pancadaria, mas parece até que eles combinavam, que aquilo parecia até uma coisa encenada. Você via nego voando, caía, ele dava pernada e cadeirada, e de vez em quando escutava, era uma garrafa, ele quebrava a garrafa e vinha pra cima. Com a garrafa assim. Navalha, de vez em quando, assim, na luz, eu via aquele negócio brilhando, falei, vem navalha, agora é na navalha. Mas nunca vi ninguém morrer, não vi ninguém sangrando, isso aí eu não vi. Também, de longe, não sei, pode ser. E aí eu ia lá para minha casa ali no Catete. Aqui, ó, a gente já foi pela Santo Amaro, a gente já foi no passeio público, a gente já passeou ali perto da Lapa
E agora chegou a hora de falar, assim, hoje a gente está gravando essa entrevista no dia 16 de junho de 2023, hoje é aniversário do Maracanã. E a próxima pergunta de uma convidada tem a ver com esse tema, o estádio Mário Filho, Maracanã. Solta aí pra gente. Oi, seu Léo. Pra gente é sempre seu Léo, né? Seu Léo e sua voz marcante e que inspira tantos jornalistas do esporte há tantos anos. Seu Léo, vou te perguntar, vou fazer essa pergunta já sabendo, assim, a forma que você vai reagir um pouco, tá? Já conheço um pouquinho, né? Sua lembrança de 16 de julho de 1950. Na verdade, eu tô fazendo isso porque eu quero ouvir. Eu quero ouvir o senhor falar, porque a gente adora quando você chega aqui com as suas histórias. E acho não, né? Uma data que marcou, não pro bem, não pra alegria, mas isso também faz parte da vida e faz parte da nossa história. Seu Léo, um beijo com todo o carinho do mundo, todo o carinho, toda a admiração do mundo. Um beijo grande pro senhor. Que bacana. Bom, é o seguinte, eu vim de Piracicaba, da Rádio Difusora, em 51 eu já estava aqui, 50, eu vim para transmitir a final do Uruguai e Brasil, não é isso? A final da Copa do Mundo, que é essa data, 16 de julho de 50 é o dia da final. Da final, no Maracanã, por isso. Então, eu vim com um amigo meu, dividimos ali um apartamento, que tempo a gente alugava uns apartamentos, sempre tinham ali na Barata Ribeiro, foi em Copacabana, e tudo preparado e tal. Eu comprei da companhia telefônica, eu reservei, reservei, paguei adiantado, tinha dois fios, né? Eram 2 fios que a transmissão era via fio físico, porque não tinha satélite, não tinha nada. Fio de telefone? Tinha telefone, tinha que ser reservava esse fio? Tudo era assim, né? Então, eu podia até fazer um parênteses e dizer o seguinte: minha mãe morava lá no interior, eu aqui, para eu falar com ela de vez em quando, eu tinha que, ali em Ipanema, tinha um escritório, um negócio da companhia telefônica, você tinha que ir lá, se inscrever, marcar o dia e a hora e o tempo que você ia usar o telefone. Então, digamos, quinta-feira às 2h da tarde, por exemplo, eu comprar lá uns 10 minutos, quanto custa? Não me lembro quanto lá, cruzeiro, cruzado, real, não me lembro o que é. Bom, pagava. E ia lá, ficava ali sentado esperando. Seu Léo, seu João Batista, pois não, pode ir para a cabine. Então eu ia na cabine. Aí, alô? Eu nunca sabia distinguir se era a voz da minha mãe, da minha irmã, era uma porcaria. Às vezes ficava lá, gastava o tempo. Eu dizia, eu não sei se você está me ouvindo, é o seguinte, eu estou bem de saúde, estou assim, eu vou ver se nas férias, eu vou dar um pulo aí, não sei o quê, eu não tenho, está muito ruim a ligação, era uma porcaria, né? Bom, era assim. Mas, no caso do rádio, eu trazia uma maletinha que era um amplificador, né? Chegava lá, plugava aquilo ali e tal, e aquilo ali dava um ganho, melhorava o som, e não só o volume, mas a qualidade do som, o microfone e tal. Era uma coisinha pequenininha. Cheguei lá com a minha maletinha, fulano, por favor, Rádio Difusora de Piracicaba mesmo. Então, um monte de fio pendurado, tudo com umas cartolinas, né? Só que já tinha um monte de cartolina aí pelo chão. Ai, meu Deus. Falei, bom, isso deve ser o pessoal que já pegou ali, né? O cara vasculhou, pegou, no fim ele não queria mais me atender, começou a me tratar mal, discutir com ele, já queria sair, né, brigar. E o cara, no fim, começou a me tratar, ele falou, pô, garoto, para de mexer o saco. Eu falei, cara, mas eu vim lá do interior, gastei dinheiro para transmitir, o jogo vai começar, né? E cadê a minha linha? Sei lá da sua linha. Falei, pô, vocês deviam ter organizado isso melhor. Bom, terminou o jogo, todo mundo, o estado, 200 mil pessoas chorando, perdemos 2-1, e eu chorando de raiva, né? Eu não, para falar a verdade, nem estava nem vendo direito o jogo.
louco da vida, porque eu não consegui Transmitir. a frustração, né? Bom, aí... Desculpa, então, tapa do Obdúlio Varela, o chute final do Giz, Não, nada disso. Varela não deu tapa a ninguém. Ele falou para mim, jurou, falou, por Deus, eu jantei com ele uma noite em Montevidéu. Quer dizer, num trabalho que eu fui fazer em Montevidéu, entre outras coisas, né? Eu e mais os colegas já fomos jantar com algumas pessoas, inclusive com o Obdúlio Varela. Olha. E aí eu perguntei isso para ele, eu falei assim, eu vou fazer pela 10ª vez, né? Ele falou, eu já sei. Aquela história também, eu não cuspi ninguém, não dei tapa em ninguém, isso é uma mentira. Ele disse, eu não dei tapa nem cuspi, ele me falou. E falou, juro por Deus, que eu... Falou isso para mim, jantando ali. E ele ficou muito amigo do Zizinho, inclusive, depois eles ficam amigos. Ficaram, tá. Enfim, pá. Mas ele me afirmou, ficou até, senti que ele não gostou muito da pergunta, eu pedi desculpa. Não, sua desculpa é que, já que eu estou na sua presença, que eu sempre leio, escuto, agora, né? Ele falou, não fiz nada, é mentira, isso aí não existiu nada. Ô, Léo, além dessa data que a Carol disse, outra data importante que eu vou te dizer, eu quero que você me conte o que aconteceu nesse dia, o dia 24 de agosto de 1954. Meu Deus. Bom, aí eu era editor e redator do Globo no Ar, a Rádio Globo. E aí aconteceu o seguinte, o Globo no Ar, a rádio era novinha, estava começando, então, né? O doutor Roberto Marinho tinha modificado todos os temas lá, porque tinha música, auditório, orquestra, teatro, né? Ele acabou concorrer com a Rádio Nacional, com a Mairinha, quer dizer, não dá. Então ele fez assim, música, esporte e notícia, vamos caprichar nisso aí, música, esporte e notícia, que, né? Durante anos foi assim. Então, música, esporte e notícia. Aí, o Globo no Ar, a Rádio Nacional tinha o repórter Esso, mas ele só era às 8, ao meio-dia e às 8 da noite. Durante o dia, as outras rádios, então você não sabia o que estava acontecendo. Se queria saber notícias, você vai perguntar para o bispo, né? Sei lá para quê. Não tinha noticiário, nada. Durante o dia? Não tinha. Era assim, a Rádio Nacional. E aí o doutor Roberto falou, não, o Globo no Ar, de hora em hora. Então começando. E começava logo de manhã com a grande edição do Globo no Ar. Era das 7 às 7h30, 7h40, por aí assim. E eu, nessa época, estava exatamente no turno da manhã. Eu escrevia, editava, né, era o editor, e apresentava até meio-dia, sei lá. Eram três equipes, 3 horários partidos, né? Então, eu estava... acabei de fazer a grande edição do Globo no Ar, e o seguinte, o Lacerda, que estava numa campanha ferrenha, denunciando tudo e criticando o governo do Vargas. Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda. Ele estava participando de mesa redonda na Marinque Veiga, o doutor Roberto ouviu e perguntou um dia para o Luiz Brunini, diretor, esse rapaz Lacerda, que estava falando Carlos Lacerda, ele é parente, é filho, é alguma coisa do Maurício lá? Maurício Lacerda era um deputado, tribuno, uma voz, uma inteligência, não sei o que e tal. Ele falou, é ele mesmo. Puxa, mas ele é muito bom, ele tem uma voz bonita, argumenta bem, fala bem, não sei o que e tal. Pô, nós temos o Conversa em Família, era um programa às 10h30 da noite, mais ou menos, que tempo tinha televisão, então a rádio ainda era ouvida. E a Rádio Globo tinha o Conversa em Família, era uma mesa redonda, vamos dizer assim, com temas. Hoje, medicina, descobertas, invenções, medicina. Outro era arte, música, não sei o quê. Outro dia era... Enfim, cada dia era um tema. Me desculpem. Eu vou... Aí diz assim... quando tiver a parte política e tal... chama o Lacerda, que ele tá bom, ele fala bem e tal, ele
inteligente, argumento, mas chamaram. O negócio pegou de tal maneira que aí ele vinha toda noite. E aí, na madrugada, estava reunido o presidente Vargas, reunido com, eu não sei bem quem eram os senhores, mas eu acho que eram ministros, militares, tentando convencê-lo a renunciar ou pedir uma licença, sei lá, fazer. A história era essa, que para ele ver se ele, né, para acalmar, e o Lacerda falando. Aí vem. De repente, nós tínhamos um repórter que eu não consigo lembrar o nome desse bendito colega, eu tenho uma mágoa disso. Quem poderia me ajudar já morreu também. Eu queria me lembrar o nome do repórter que estava no Palácio do Catete, cobrindo a madrugada inteira essa reunião. De repente ele começou a gritar pelo telefone interno, com o Wilton Lousa, acho que era o operador: tira o homem do ar, tira o homem do ar, tira o Lacerda do ar, tira o Lacerda. Mas o que é que houve? O presidente se matou, o Getúlio Vargas se matou, cara. Que você tá maluco? Aí desceu correndo o diretor de plantão, era o Raul Donini, que era o irmão do Luiz, que era o diretor da rádio. Desceu correndo, o que está vendo? Eu falei, o fulano lá, o nosso, está berrando, o que houve? Hein? Como? Bota um prefixo aí, Léo, improvisa lá, dá uma edição extra. Aí entrou lá, o Globo no ar, atenção, informa o Globo numa edição extraordinária. Acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Repito, acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Continue ligados, mais notícia a qualquer instante aqui na Rádio Globo, não sei quem, 1180,5, aquela, pá! E aí começou o tumulto e a coisa, aí começou, meu filho. Como é que você dá uma notícia dessa, assim, sem dar um nó na garganta, alguma coisa? Foi coração palpitando? Evidente que sim, evidente que sim, mas é profissional, né? Eu dei assustado, eu não dei emocionado, nem mas eu dei assustado. Com medo, inclusive, que o cara tivesse dado uma barriga, estivesse mentindo. Eu falei, eu vou em cana, imagina, vai o que acontecer comigo. Eu falei, bom, dane-se, veio a ordem, eu falei, tem testemunho que o diretor me deu a ordem, mandou, eu falei. Então foi assim, eu dei a notícia, aí o Heron, que estava de plantão na Rádio Nacional, porque muita gente diz, foi o repórter essa. Amigo, vamos estabelecer, a Rádio Nacional tinha várias ondas curtas, que até na Europa, no mundo inteiro ouvia. Então, evidentemente, o Heron, mesmo entrando uns 10, 15 minutos depois, que ele confessou para mim, ele várias vezes falou, não, realmente, tanto que deu demissão, deu encrenca lá na Rádio Nacional, que ele passou a noite, ficou lá de plantão, porque o Heron era aquela voz, né, que fala o seu repórter, né, testemunho ocular da história, não sei. Ele comeram barriga lá, porque não sei se eles não tinham repórter, ou o repórter dormiu. Nós tínhamos e o repórter interrompeu, foi a nossa sorte. Então, o furo, a primeira notícia, tanto que lá perto de casa, onde eu moro, lá em Jacarepaguá, tinha um senhor Edmundo, que me procurou uma vez e disse, Léo, você sabe que eu tenho que falar um negócio. Eu era garotinho, eu estava saindo para a escola, meu pai me chamou, não vai não, o presidente Getúlio se suicidou, não vai não, vai ter tumulto, hoje não funciona, não tem escola. Né? Ele falou, e eu me lembro que ele ficou nervoso, agitado, e disse, eu acabei de ouvir agora na Rádio Globo, ele não disse pelo Léo Batista, ouvi na Rádio Globo, ele não sabia que era um locutor que deu a notícia, que era, falou, acabei de ouvir na Rádio Globo, ele ouviu na Rádio Globo, depois, 10 ou 15 minutos depois, a Rádio Nacional entrou e aí espalhou pelo Brasil. Então, o Brasil tomou conhecimento pelo repórter essa. Agora, quem deu a primeira notícia foi eu, queira ou não queira, né? Vão ter que me engolir, como dizia o Zagallo. E lamento, foi, né? E aí, a partir daí, foi aquele negócio, a apedrejada. Todo mundo batia a palma pro Lacerda e odiava o governo, e queria que o governo caísse, não sei o quê. De repente, virou tudo. O brasileiro é passional. O cara virou tudo. E aí, destruíram aquelas pedrinhas portuguesas, jogavam contra a rádio. A gente ficou trancado 2, 3 dias lá dentro da rádio,
tinha que no prédio do lado lá, o cara jogava com uma corda, um negócio, amarrava uma cestinha para jogar um sanduíche para a gente comer, não tinha nem comida. Então, e o pessoal jogando aquelas pedras. Léo, o rádio, de certa forma, como você está contando, te colocou em diversas situações em que você teve que aprender a dar seu drible na hora, dar seu jeito, resolver. De certa maneira, você leva isso também para a televisão, quando você começa na TV, onde você atua em diversas frentes. E aí eu vou para a nossa próxima pergunta de um convidado, que é sobre já uma situação de televisão, isso você já, enfim, transmitindo pela televisão e na Globo. E aí eu queria pedir para soltar a nossa próxima pergunta. Ah, Léo Batista, a voz marcante de Léo Batista. Que alegria poder estar aqui, Léo, para te fazer uma pergunta e uma provocação. A pergunta é o seguinte: Léo, como é que vocês faziam para identificar os estádios do Brasil todo num tempo em que os gols do Fantástico chegavam em cima da hora? Você olhava para a televisão e sabia de onde estava vindo aquela imagem. Conta isso pra gente. E a outra, Léo, conta pra galera aí quando a gente foi dar uma caminhada num shopping do Rio de Janeiro e todo mundo falava, voz marcante, você dizia, bom, conta pra gente, Léo. Um beijo, meu ídolo, te amo. O Roberto, ele inventou esse negócio de voz marcante aí, até agora, né? O cara passa lá e o cara assusta. Invenção dele aí. A voz marcante, né? Bom, é o seguinte, eu começava estava lá no shopping, ia caminhando com a minha esposa e ia ser lançado um livro sobre uma Copa do Mundo, não sei o quê. Aí ele viu, Léo, não sei o quê, então, né? Vamos lá. Eu nem sabia do livro, não tinha. Eu estava indo com a minha esposa comprar umas coisas e ir com uma lanchonete lá fazer fazer uma boquinha lá. E aí ele se aproximou. E aí começou o negócio vai marcante. Aí eu falei assim, culpado é ele aqui, não sei o que, então. O culpado era ele. Culpado é ele aqui, isso foi verdade. Foi lá no Barra Shopping, né? Há muitos anos já isso. Que era um livro sobre a Copa do Mundo, como ele faleceu há pouco tempo. Teixeira Reiser? Não, lá de São Paulo, como é? Eu tenho até hoje uma verdadeira enciclopédia sobre tudo. Orlando Duarte. Orlando Duarte. Que memória que você tem. Eu não hesitaria de falar esses nomes todos, só que meus neurônios, de vez em quando, entram de férias. Eu acho que foi o cafezinho que você me deu ainda há pouco. Eu tenho esses livros, eu adoro esses livros. Eu tenho. Orlando Duarte é um livro grossão. Só que chega um ponto que ele não fez mais, agora faleceu, mas eu consulto muito ainda, tem muita coisa que eu consulto. Orlando Duarte, é ele que estava lançando o livro lá no café, num canto lá, e ele estava indo lá convidado, sabia? Eu nem sabia, né? Ele falou, então vamos lá, né? Então, vamos lá. E os estádios de futebol, como é que você fazia para identificar? Então, aí é o seguinte, não é identificar, tem histórias que ele quis me empurrar para contar, tem várias coisas, eu vou te contar só uma. É o seguinte, aquele tempo era um rolo, aquele tempo era a fita, era uma fita dessa grossura, um carretel desse tamanho, que era um Ampex. Os gravadores, ou regravador, onde rodava a fita, eram verdadeiros armários, né? Hoje é tudo miniatura, agora é um chip, né? Aquele tempo era um armário, né? Então, os gols, as coisas que chegavam, era por telex. Aí você ia puxando aquela monte de papel e coisa. E ali vinha os gols do Piauí, da Amazonas, do Rio Grande do Sul. Naquele tempo o Fantástico dava 70, 80, 100 gols, né, no domingo. Gols do Fantástico dava o Brasil inteiro, né? Fora a zebrinha, que já era outra coisa. A zebrinha já era os 13 jogos. Da loteria. Que, como não tinha cobertura como hoje fácil, o cara não tinha como acompanhar, ele às vezes acompanhava um pouquinho pelo rádio, logo mais eu vi. Aí de noite ele pegava o talãozinho, silêncio aí, vai entrar a zebrinha. Entrava ele lá,
Aí, coluna 1, coluna 2, Zona Zebra, coluna... Tá. Eu até regravei essa semana para entrar no aniversário do Fantástico. Eu gravei esses dias, reproduzindo, né, com a mesma roupa, a mesma tal, com a senhora fazendo, não é a mesma locutora, porque já faleceu, mas uma outra que imitou. Aquela voz fininha da Zebra. Mas a senhora fez perfeito, ficou muito bom, ficou de primeira, ficou muito bom. Mas então, eu tinha aquela fita enorme, e naquele tempo o cara escrevia e vinha um pacote assim para mim, vinha um pacote, né? Página 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100, aquele monta-mão. E eu rodava e eu ia lá narrando, né? Piauí, não sei o que, no Sergipe, não sei o que, Confiança. na Bahia, Vitória e ia narrando aqui. Só que às vezes teve algumas histórias interessantes. Por exemplo, teve uma que estava entrando no ar, que estavam me chamando e tinha Bahia 1-0. Só que chegou a imagem e não sabia quem tinha feito o gol, não chegou informação nenhuma. Aí dizia, a Baiana é assim mesmo, é sossegado. Falei, pô, pode ser sossegado, pode ser verdade ou lenda, não sei o que, eu preciso. E aí? Aí corri para a nossa telefonista, uma moça lá que estava na redação, sabe? Falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí, eu liguei para... ela fez uma ligação, a nossa telefonista, ligou para a telefonista da TV Bahia, que era a nossa... Aqui é o Léo Batista. Pois não, escuta, pelo amor de Deus, vou entrar no ar agora, tá o Bahia 1-0, único gol que eu não tenho, quem marcou, quem fez. Eu falei, só não pode chamar alguém aí na redação, no esporte? Momentinho. Isso, tem ninguém não, acho que foi todo mundo jantar. Todo mundo foi jantar, o que eu faço? Léo, vai entrar, Léo. Meu Jesus Cristo, o que eu vou fazer? Às vezes eu conhecia algum jogador, mas no caso eu falei, se fosse o Dodô, né? O Bobô na época, um cara assim, né? Falei que fosse um Bobô e tal, mas, bom, não sabia, não me lembro, não sei. Aí então o que eu fiz? Me deu assim, aquele, Deus sempre ajuda, né? Falei, minha Nossa Senhora, me inspira aí. Faz o seguinte, liga para uma redação de um jornal qualquer aí, pode? Tem, sim, senhor. Ela ligou lá, jornal, não sei o que, da Bahia. Aí atendeu. Falei, meu, boa noite, cara, boa noite. Falei, o Léo Batista aqui do Rio de Janeiro, na TV Globo. Sim, senhor. Eu falei, olha aqui, ó, o Bahia ganhou de 1-0 aqui, eu vou entrar no ar agora nos gols do Fantástico, mas não me mandaram quem fez o gol. Ah, não, foi, fulano driblou, cruzou, não sei o que lá, aí o fulano fez o gol, escreveu para mim. O cara acho que era um funcionário lá. Eu falei, com certeza. Ele, não, eu sou Bahia, pô, tava lá. Deus te paga, me pague. Saí correndo para não esquecer, escrevi na mão, cheguei lá e salvou. Agora, a história mais engraçada foi o seguinte, naquele tempo, a gente dava gols do Brasil inteiro e o microfone aqui não vai cair, não, tá certo? Tá certíssimo. É que meu óculos está batendo aqui. Se tiver um plac, vai meu óculos. Seguinte, dava gols também às vezes do exterior. Aí uma noite veio lá a seleção austríaca, estava numa época, um ano ou dois, fantástico, apareceram vários jogadores, tinha um tal de... como é? Ai, meu Deus do céu, eu já ia falar o nome dele, que tem até uma história engraçada depois que aconteceu. Quando foi isso? A seleção austríaca tinha um centroavante. Polster? Bom, Sparvak, era o nome do cara, Sparvak, que era o ídolo da época, o nome, né, que estava nas paradas aí, nas manchetes. Bom, é o seguinte, então por causa do sucesso da seleção e tal, resolveram dar gols da campeonato austríaco. Então tem o Rapid e o Áustria. Áustria, Viena e Rapid. Áustria e Rapid. Áustria, Viena e Rapid. Eu sei que a Rapid e outra acho que era Áustria. Também para contar a história. Botaram lá o gol, 2-1.
A minha sorte é que eu sabia que, acho que era o Rapid, era a camisa igual do Bangu, acho que vermelha e branca, assim, uma lista. E aí eu estou esperando no Telex, ia lá, puxava em nada. Eu falei, Jesus, meu Deus do céu, para quem que eu vou ligar? O que que eu vou fazer? Hoje não tem solução. Na Bahia eu consegui, mas... Aí eu falei, bom, dane-se. Peguei, saí desanimado, fui para o estúdio. Falei, bom, vai rodar aquilo, na hora que chegar isso aí vai ser... Olha, eu vou dar um jeito nisso. Sempre tem um jeitinho, né? Cabeça fresca, né? Então tá lá, Campeonato Cearense, Paraná, Campeonato Baiano, Campeonato Paulista, de repente, e agora gols internacionais, Áustria em grande evidência, o futebol não sei o que lá, Rapid não sei o que lá, aí o ataque do Rapid, olhei e vi camisa mesmo, ataque do Rapid pela esquerda e tal, cruzamento, Heinrich, golaço de cabeça, Heinrich, é nome, a Áustria fala alemão, Heinrich, que bela cabeçada, 1-0 pro Rapid e tal. Aí vem outro ataque, né? Agora contra-ataca o Áustria. O Áustria ataca o Áustria. Vem conduzir. Aí vem todo mundo na área esperando, vamos ver, coisa, né? E chuta, Friedrich, é tudo isso. Friedrich, 1-1, não sei o quê. Aí falei, você foi pegando nome alemão? Eu fui ver o que vinha na cabeça. É só Franz. Aí vai, peraí. Aí eu falei, pô, qual é o próximo? Aí e agora? Foi 2-1 pro. Eu falei, aí eu já tinha visto, falei, o que era 2-1 pro Rapid, né? No espelho eu já tinha visto. Aí vi lá, né? 1-1, o jogo tá difícil, tal, mas o Rapid está tentando, não sei o que, vem de novo, tá, ataque pela esquerda, não sei o que, ali uma triangulação, vai enrolando aquilo. Falei, puta, não acaba isso aí. Aí bola na área, aí o cara mata no peito e eu falo assim, atenção, Hans, chuta Hans é o nome alemão, Hans, eu vou levar Hans Schukrut, Hans, 2-1 pro Rapid, e assim foi. Veio outro, aí já tinha o resto, eu segui assim, né? Aí saiu, aí Edil Vale Júnior era o nosso editor, Edil Vale Júnior. O Edil, quando saiu, ele falou, e aí? Eu falei, pô, vocês me abandonaram lá no Telex? Pô, eu falei, graças a Deus, né? Tudo bem então. Passou. Uns 2 meses depois, estávamos conversando lá, não sei se saiu um assunto lá, que ele me falou não sei o quê, fiquei meio chateado, aí respondi, pô, vocês me levam umas furadas ainda, quem vem me cobrar, não sei que ele me cobrou um nome, um gol que eu gaguejei, eu falei, lembra aquele do Áustria, que vocês me levaram sozinho, e não saiu direito, eu não... Sim, mas daí? Falei, daí é o seguinte, não teve Telex, não teve Telux, não teve troca, não teve nada. Aquilo eu inventei na hora, aqueles nomes lá que me ocorreu. Eu falei, mentira, que tudo é mentira. Tanto é mentira que na rua, uma vez, eu estou caminhando, vem o senhor Batista, desculpe, eu sou o seu fã de minha TV lá, Gols do Fantasma, eu sou austríaco, torço para a Rapid. Eu vi senhor na rua, eu entendi, que o senhor falou, tinha uns nomes, eu não conheço esse jogador. Eu falei, nem eu, pô, nem eu. Você acredita que um torcedor do Rapid me para na rua para me criticar porque eu coloquei um jogador que ele não conhecia? Eu falei, faz tempo que o senhor não saiu de lá? Tem Pedro. Vai ver que é jogador novo. Como é da escolinha, deve ser da escolinha lá, do Ninho do Urubu lá dentro. Pô, eu que sei lá. Léo, quem foi a pessoa que você conheceu mais carioca? Quem é a pessoa que melhor encarna o espírito do carioca para você? Eu não sei sobre que aspecto. Conheço podia citar aqui vários, agora não. Sim, mas não. O maior carioca ou a maior carioca para você? Agora você me apertou. Isso é uma pergunta de 500 bilhões, aí, não sei. Eu lembro de humoristas, de artistas, de pessoas, Stanislau Ponte Preta,
como é que chama? O Milor Fernandes, o próprio Ziraldo, que não é carioca, mas que é mineiro carioca, como tem a mesma idade. Aliás, trabalhamos juntos até, tem até uma caricatura dele, grandona lá, que ele fez para mim. Achei lá outro dia nas mexidas lá na obra. Tem tanta gente, cara. Agora, pode ser sobre outro aspecto, que fizeram coisas interessantes. Dom Helder Câmara, que eu amo de paixão, foi que até, aliás, quem me casou, né? Aliás, é uma coisa interessante. Eu não tenho nada contra a religião nenhuma, nem nada, enfim. Mas tem umas coisas que me incomodam. Por exemplo, tem essa igreja que tem um Maracanã, vamos dizer assim, ali na Zona Norte, ao lado do Norte Shopping. Ali é a Avenida... Dom Helder Câmara. Como é que chamava? Suburbana. Eles só falam assim, compareçam, vamos fazer isso, vamos dar bênção, vamos curar, vamos fazer e tal. Na antiga rua, Avenida Suburbana. Não fala o nome de Dom Helder Câmara. Eu acho que isso, mais do que pecado, é um crime. Ou é mais do que um crime, é um pecado mortal. Porque, pô, eles não sabem. Por exemplo, a Feira da Providência, já para não falar na parte política, as coisas que ele fez, que, né? Melhor não mexer, mas enfim, que ele... Lá, aquele jeitinho dele, aquela humildade. Fez a muito. Feira da Providência. Fez muito. Cara, eu tenho bilhetes dele que eu tinha no telejornal, ele me pedia para apoiar, eu dava lá uma notinha, ele mandava para mim. Sim. Coisa. Foi a única vez na vida que acho que um padre chegou atrasado no casamento, porque geralmente é a noiva que atrasa, o noivo, sabe? Eu lá com a noiva esperando, e todo mundo esperando na igreja Santa Maria Margarida da Lagoa. Sim, Santa Margarida Maria. Santa Margarida Maria, eu falei. Santa Margarida, casei lá. E não chegava, aí chegou o Dom Helder. Você me desculpe. Falei, doutor, Dom Helder, não tem que pedir nada, pelo amor de Deus. O senhor é um homem culpado, o senhor é um santo, o senhor faz tanta coisa para tanto. Maravilha, tá bom. Ele querendo se desculpar, coitado, todo humilde, né? E se atrasou no meu casamento. Do teu casamento? Ele chegou eu lá com a minha noiva, com a Leila, esperando. Sim. No altar, os padrinhos, todo mundo, os caras olhando para o lado e ele não chegava. Aí ele entrou correndo, meu amigo. Léo, você tem algum bairro do Rio de Janeiro que seja o seu bairro preferido? Agora eu quero lembrar de uma coisa. Você fala do bairro preferido. É o seguinte, gosto de um monte de coisa, mas tem uma história. O Miguel Gustavo, voltar o Miguel Gustavo que fez para frente do Brasil. Na Rádio Globo, tinha um cara da tesouraria que, independente do pagamento, das contas, da rádio e tal, ele tinha um negócio chamado caixinha. Caixinha era um negócio separado que ele fazia, que a gente, no fim do mês, pegava um dinheiro, um tantos por cento, dinheirinho que quem quisesse, dava para ele lá, ele fazia... anotava aquilo tudo, que dava um recibinho, né? E aquilo ficava rendendo. Então, quem queria um dinheiro para comprar alguma coisa e tal, estava sem dinheiro, ia lá, pedia emprestado e cobrava um jurozinho, não era nada absurdo, não. Era um negócio interessante que ajudava quem estava precisando, pegava ali aquele empréstimo, e ao mesmo tempo, depois, pagava, e a gente, no fim do ano, você botou 10, recebia 13, 14, 12, 13, 14, 15, sei lá, uma coisa. Você botava aquele dinheirinho. O Miguel Gustavo me chamou um dia e disse assim, Léo, você deposita na caixinha? Eu falei, porque no fim do ano, que eu sempre tenho férias, eu vou ali no Largo da Carioca, eu compro uma malinha, aquelas malinhas vagabundas de papelão, né, marrom. Eu compro umas roupas, uns presentes e tal, e levo. Aí eu chego lá em Corderópolis, lá, né, para minha família, aí distribuo para minha mãe, meu irmão, os primos lá. Eu levo o que eu puder, né? Com esse dinheirinho aí, eu não me preocupo, porque isso é já determinado para isso. E se for, mas não rende nada.
E você, pô, sei lá, pô, você não. Eu tenho uma coisa que eu podia te dar um conselho. Já falei com outros colegas. O que é, Miguel? Você conhece o Leblon? Eu falei, não, conheço até Ipanema, ali o Bar 20, né? Até onde o bonde chega ali. Né? O Leblon, acho que o bonde nem ia lá no Leblon na época, acho que ia até o Bar 20 só. Ali na Ipanema, perto Do Jardim de Alá. Do Jardim de Alá, acho que só ia no Bar 20, ia ter um obelisco que botaram lá. Até hoje não entendi porque tem muita crítica e piada na época. Acho que foi o Lacerda, não sei quem é que fez o obelisco. Não foi o Conde? Conde? Sei lá, alguém fez o obelisco, eu não me lembro. Então aí é o seguinte, eu vou falando uma coisa, vai surgindo outra. Ele falou para mim, você sabe, esse bairro, que logo depois de Ipanema, Leblon, antes lá da Niemeyer, ali são umas chácaras. Eram chácaras, terreno, chácara, não tinha nada. Eram frutas, eram árvores, não tinha morador lá. Era um descampado. Então, vendendo ali, loteando, eu já comprei os terrenos. Por que você não compra os terreninhos lá no Leblon? Falei, porra, dinheirinho no Leblon. Em vez de botar na caixinha, compra lá, aquilo tem prestação, você compra, dá uma entradinha. Às vezes nem precisa, compra aquilo. Você comprou? Eu não comprei. Não, né? Voltando à pergunta, qual o teu bairro preferido no Rio de Janeiro? Bairro preferido? Isso é outra coisa que você me apertou. A ideia é essa. Porque o Rio de Janeiro é tão grande, mas eu tenho vergonha de falar, mas eu não conheço bem todo o Rio de Janeiro, tanto que eu já, muitas vezes que eu fui de carro para a zona, mais zona norte, ou mesmo na zona oeste, onde eu moro, mais lá para cima, eu me dei mal, já cheguei a ficar de madrugada rodando, pedi socorro com o carro da polícia parado. Você lá. Perdeu. E aí rodei, achei que tinha achado o caminho, voltei, quando eu vi eu estava de novo em frente ao carro da polícia, até que eles falaram, vai chegar aí uma rendição, se quiser, você segue a gente. Falei, se Deus quiser, graças a Deus, obrigado. Aí segui para poder chegar em casa. Dei uma carona com uma colega que estava doente, chovendo, ela com febre, e não arrumava táxi. Eu falei, eu te levo e tal, vou ali, levo, volto rápido. Levei rápido, agora voltar rápido. Então, eu não conheço. Agora, eu morei no Catete, sozinho, né? E depois com colegas, tal. Morei em pensão, mas depois morei em apartamento, que eu aluguei com outros colegas, tal. Depois morei na Avenida Atlântica, por exemplo, no quinto andar, cuspia, caía na areia. Caía na areia porque naquele tempo não tinha duas pistas. Chegava mais areia, pertinho. Não, a areia era na porta. Sim. Tanto que quando batia aquela onda, como vinha o primeiro andar, o cara trancava, amarrava coisa, porque senão arrebentava os vidros. O cara, para entrar em casa no primeiro andar, tinha que dar a volta pela área de Saldanha para poder subir, descer de escada na garagem, porque não conseguia entrar em casa no primeiro andar, porque a areia dava assim. Ou então ele vinha pela areia, entrava pelo segundo andar, de alguém que abrisse a janela e descia. Caramba. Então eu vi, tanto que eu mudei de lá, porque minhas filhas, principalmente a mais velha, começou a ter problema de asma, problema de coisa, e noite e dia, construindo aquela pista, Sim. E botando pedra e jogando o mar lá para trás, e aquela poeira e tal. Então, aí não deu. Foi aí que você foi para Jacarepaguá? Não, dali eu mudei para Ipanema, na Barão da Torre. E aí foi para Humaitá, de lá eu fui para Jacarepaguá, fui ali para a freguesia, hoje é Anil freguesia, Anil aqui freguesia, eu moro ali. Você mora ali eu moro há 46 anos, né? Fui para lá em 76, acho que foi, 77, 6 ou 7. E qual desses lugares você gostou mais de morar? Onde eu moro eu gosto, porque eu não saio de casa, eu não frequento nada, eu vou ali no supermercado, volto, vou ali no posto de gasolina, eu não saio, eu sou um cara bem caseiro mesmo, né? Sou até hoje eu penso,
me arrependo às vezes, que minha falecida esposa, assim, muitas vezes ela se queixava, né? Até pô, você não sai, pô, vamos passear. E aí elas foram para os Estados Unidos, né? As duas estavam lá nos Estados Unidos, minha mulher ficava mais tempo nos Estados Unidos do que aqui. Aí às vezes eu ia de férias, ou tirava uns dias, eu ia muito lá para Miami, né? Mesmo lá, chegando lá, ficava. Em casa também. Ia para o shopping com ela, eu não sou de eu gosto de ficar sozinho, eu não gosto de multidão, não gosto de beber, não gosto de cerveja, Né? Tumulto, muita gente, Bom, multidão. Por falar nisso, eu emendo a próxima pergunta. Você tem uma escola de samba do coração? Tenho, já tive. Sei lá, eu gosto, mas pô, não faz tempo que não ganha nada, é o Salgueiro. Salgueiro? Salgueiro não é vermelho e branca? Vermelho e branco. Então, Salgueiro. Eu tenho, inclusive, um grande amigo meu que me ajudou muito numa época difícil, que eu tive desempregado, aí ele me arrumou um empreguinho lá. Ele foi até presidente lá, foi presidente do Salgueiro e tal, mas já faleceu também. Era o Wilson Guzmão. Léo, qual é o teu time de futebol e por quê? Meu time de coração é o 15 de Piracicaba. Em cada lugar eu tenho um time. Agora, não é por nada não, mas não sei, é uma coisa. Por exemplo, no Ceará, todo mundo agora já é Fortaleza ou é Ceará. Eu sou ferrinho, já até acabou, sei lá, está disputando a 8ª divisão. O Ferroviário. Eu gosto do Ferroviário, fui homenageado uma vez, tem até camisa, tudo. Ferroviário. No Rio Grande do Sul, eu era um time que de repente virou fábrica, loja de roupa, o Renner, lojas Renner. Tinha um time de futebol ótimo, era um time médio, bom, do Campeonato. Eu gostava do Renner, sei lá, gostava do que eu vou fazer, gostava do Renner, como eu gosto do 15 de Piracicaba até hoje, tá? De vez em quando melhora, piora, eu gosto. Em Minas, eu sou América, eu gosto do América. Primeiro que eu acho a camisa do América linda, né? Aquela preta e verde, bonito, eu acho bonita aquela camisa. Eu gosto, eu sou América em Minas. Quem mais? Onde que eu sou mais? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, sou. Rio de Janeiro, me engano, é que eu gosto. Qual é o teu time, Léo? Botafogo, pô. Por que você é Botafogo? Como é que você virou É o Botafogo? seguinte, um dia eu estava de folga, eu acho que eu estava solteiro ainda e tal, então, como eu sou assim, não sou de farra, de sair, nunca fui de nada, eu ia domingo, o que eu vou fazer? Não vou trabalhar, não vou nada. Botafogo e Fluminense, por exemplo, falei, eu vou ao Maracanã. Ia ao Maracanã. Dei carona, inclusive, uma vez com o Nelson Rodrigues, tem até uma história engraçada que a gente pode lembrar. Botafogo e Fluminense. Aí eu estava sentado na tribuna de imprensa ali e tal, e pai. Eu estou acompanhando o Botafogo, estava jogando bonito, tinha um time interessante na época e tal, estava jogando, de repente, o cara fez um golaço ali, todo mundo pulou, Botafogo, e eu comemorei o gol, porque é bonito o gol. Falei, cara, que golaço, gol, que bacana, pô. Fiquei assim. Eu falei, porra, mas eu estou torcendo para quem? Pro Botafogo. Você foi fisgado por um... Aí eu fiquei, eu falei, engraçado, né? Léo, muito obrigado Por quê? pela sua disponibilidade, Não pela botei nem visita. metade da... Mas a gente ainda teria mais muito tempo para conversar, assim, precisaria de muito tempo ainda para ouvir 1% das tuas histórias. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou essa entrevista. Quero agradecer ao prefeito Eduardo Paes, agradecer ao secretário municipal da Casa Civil, Eduardo Cavalieri, a presidente do Arquivo Geral da cidade, Rosa Maria Araújo, a todos os servidores que fazem o dia a dia do Arquivo Geral, especialmente os meus colegas do setor de promoção cultural, atrás dessa câmera aqui, está o Bruno Fontes, atrás dessa câmera aqui, está o Pedro Paulo Júnior, e também nos trabalhos técnicos o nosso Daniel Pimenta. Léo Batista, muito obrigado pela visita, muito obrigado por tuas histórias, muito obrigado Você agradeceu o prefeito
Comecei por ele, Eduardo Paz, né? Comecei por ele que eu não sou bobo. Precisamos esperar atender o telefone, me atender o telefone quando eu ligo para ele, então para ele me dar um telefone novo, porque ele tem um telefone dele lá que ele nunca me atende, eu quero falar com ele. Pronto, está aqui o pito do Léo Batista. Eu já te falei, quando ele era garotinho, que andava na mão do avô dele, o avô dele é meu amigo, né? Eu conheci ele desde garotinho. Tá aí, ó, o Pito, o prefeito, dá o telefone novo pro Léo Batista. Eu sou tá bom? fã dele, sou fã. Léo, Muito fã dele. muito obrigado, tá? Eu que agradeço.